Bom, a primeira coisa desse vídeo é que você não está no canal errado. É o Vitor Lessa que está falando aqui mesmo. E esse será o meu visual aí nos próximos dias, pelo menos. Porque eu tive a brilhante ideia de, antes desse jogo contra o Al Hilal, fazer uma promessa afirmando que se o Fluminense fosse para a semifinal, eu iria cortar o cabelo e iria raspar aqui a cabeça, não uma máquina zero, mas ia deixar bem baixinho, como vocês podem ver, né? Numa altura que eu nunca cortei meu cabelo na vida. Nunca fiz isso. E aí eu tive essa brilhante ideia de fazer essa promessa, dizendo que o fio cortaria meu cabelo. Bom, quem viu a live de ontem de jornada, depois do jogo do Chelsea contra o Palmeiras, viu lá o que aconteceu. Quem não viu... nas oitavas de final contra a Inter de Milão. E mais uma vez esse grupo do Fluminense. Cara, essa é uma imagem que ela enche o torcedor do Fluminense de orgulho. E eu não vou aqui fazer uma comparação com outros times do Brasil, mas eu faço uma comparação, me permito... Tudo pelo Fluminense. Agora já estamos na semifinal. Agora, meu amigo, pra final, o que eu vou prometer? Nada. Chega já também. Já fiz minha parte já. Já cumpri a palavra, já estamos na semifinal. Agora, vocês que façam aí outras promessas aí pro Fluminense chegar à final. E essa semifinal vai ser contra o Chelsea. Meus amigos. Clube inglês pela frente. Eliminou o Palmeiras ontem numa vitória por 2-1. Num jogo em que, pelo menos eu, particularmente... Aliás, bom dia para todo mundo aí. Um excelente final de semana também. Eu tô até perdido nos dias da semana, mas hoje é sábado, né? Acho que é isso. Bom dia para todo mundo aí. Eu tive que fazer uma abertura diferente, né? Mas, enfim, ontem eu consegui ver bastante desse jogo Chelsea-Palmeiras e fiquei com a sensação, pela primeira vez, que de fato o Chelsea jogou para valer, né? Largou um pouco a preguiça de lado, largou um pouco a perna de lado e jogou. E aí foi uma partida, primeiro tempo não tão bom assim, mas segundo tempo foi um jogo muito bom de se ver, jogo muito disputado, muito intenso das duas equipes. O Palmeiras chegou a empatar, mas depois o Everton cometeu aquela falha bizarra ali e o Palmeiras elevou o gol. Inclusive o Chelsea teve João Pedro em campo, que vai poder enfrentar o Fluminense, pode ter lei do ex aí, tomara que não, mas tem lei do ex lá de cá também, porque o Thiago Silva tá do nosso lado agora. Então vai ser um jogo, e ontem pelo que eu vi, assim, o Chelsea, pra mim, é muito mais legal pegar um time europeu, porque afinal de contas é uma Copa do Mundo, então você chega numa semifinal, você pega um Chelsea, pega um time europeu, eu acho que é diferente, né? Como eu disse, uma experiência diferente, como foi contra o Borussia, como foi contra o Inter de Milão. Mas pensando em classificação, pensando em avançar para a final, eu acho que um adversário... o Palmeiras, em tese, será um adversário menos pior, se é que dá para falar isso, né? Mas acho que o Chelsea tem jogadores melhores, jogadores mais qualificados, com mais nível, tem um time forte no geral, e por isso eu acho que a gente vai ter, acho não, tenho certeza que a gente vai ter um adversário muito, muito complicado pela frente na próxima terça-feira. Agora, cara, já está mais do que provado que esse time do Fluminense pode competir e vai competir contra o Chelsea e contra qualquer outra equipe. É claro que o nível de enfrentamento são níveis diferentes, é outra realidade. O Al Hilal tem um time muito bom, investimento milionário, mas o Chelsea tem mais time que o Al Hilal, né? O Chelsea, para mim, acho que dá para dizer em relação ao Borussia, não sei se tem tanta diferença assim. Acho que é um time que também não está tão atrás assim da Internacional, porque a Internacional vinha num trabalho muito bom ali do Simone Inzaghi, que deu resultados, mas não é um elenco assim tão estrelado como de outros clubes. Enfim, acho que vai ser mais um adversário muito complicado, muito difícil, que a gente vai ter que superar para chegar nessa final. E a gente está falando de semifinal de Copa do Mundo, assim, não tem moleza. Se o Fluminense passa em primeiro, agora estaria enfrentando o Real Madrid, por exemplo, se tivesse passado, né, tudo certo até as quartas. Estaria enfrentando o Real Madrid. Aí depois, ganha do Real Madrid, Bayern de Munique e PSG. Então, cara, virou uma Liga dos Campeões de um lado e do outro lado, o Fluminense como o melhor brasileiro da Copa do Mundo de Clubes. Cara, tava lembrando aqui agora, sei lá, 2 meses atrás mais ou menos, eu tava em Caxias do Sul, e o Renato Gaúcho estava sendo criticado porque deixou o Alexandre Mendes na chuva, no temporal, enquanto ele ficava no banco de reservas. Essa era
por exemplo, uma das discussões no Fluminense. Olha como o futebol é louco. Só o futebol mesmo pode proporcionar coisas tão incríveis como essa. E agora a gente está vendo aí um Fluminense que chegou ali naquele período antes da chegada do Renato, totalmente desacreditado. Todo mundo imaginava, o Fluminense vai para passar vergonha e tudo mais. Até entre os torcedores mesmo, né? Eu não estou nem falando de fora, da mídia. Não tinha uma expectativa tão alta pelo que vinha acontecendo. O Renato chega, muda a realidade. E o Fluminense, que tem um investimento, uma capacidade de arrecadação, de receita bem inferior aos outros rivais que estavam na mesma competição, quem fica é o Fluminense. O Fluminense é o Brasil na Copa do Mundo. Estão achando ruim? Chora mais que tá pouco, tá? Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Chora mais que tá pouco. Agora é o Fluminense que será falado daqui até o momento que estiver vivo dentro desta Copa do Mundo. Pode ser terça-feira, pode ser o final de semana, pode ser a grande final no domingo. Cara, a gente já chegou até aqui e não tem por que a gente não sonhar. E a gente vai sonhar, eu tenho certeza que esse time vai batalhar e vai lutar até o fim. E não é só da boca para fora, não. Ontem, mais uma vez, assim como no jogo de hoje da Internacional, a comemoração dos jogadores após o jogo foi essa daí. Nas oitavas de final contra a Inter de Milão. E mais uma vez esse grupo do Fluminense. Cara, essa é uma imagem que ela enche o torcedor do Fluminense de orgulho. E eu não vou aqui fazer uma comparação com outros times do Brasil, mas eu faço uma comparação, me permito. Então quando você vê isso, você percebe, gente. É muito nítido, eu tô falando isso desde o jogo contra a Internacional. Eu tô sentindo algo muito forte, eu tô sentindo que, assim, há uma comunhão, há realmente todos movidos por um grande objetivo, por um grande sonho, que é chegar nessa final. Né? E tá todo mundo remando no mesmo sentido, tá todo mundo... Ninguém larga a mão de ninguém. Isso é muito nítido. E essa harmonia, esse ambiente, isso faz muita diferença, como o próprio Renato Gaúcho falou ontem na entrevista coletiva. Faz muita diferença. Se vai dar certo ou não, se vai passar pelo Chelsea ou não, é outra história, é outra situação. Mas é fato para mim que esse grupo está mais do que unido e ciente da responsabilidade que tem, mas ao mesmo tempo eles estão curtindo o que estão vivendo. E isso, creio eu, a gente vê consequências, reflexos disso em campo. É uma equipe que está com confiança, uma equipe que tá vibrando, que está se apoiando, está se ajudando. Esse é o Fluminense do Renato Gaúcho, que novamente faz o torcedor recuperar aquele desejo de ir para o jogo, de ver as partidas, de ter aquela ansiedade antes de um jogo importante, de um confronto importante. Isso tem muita importância. E a partir de agora, é o Fluminense na Copa do Mundo. É o Brasil na Copa do Mundo e todo mundo vai ter que falar do Fluminense. Gostando ou não, porque outros queridinhos foram para casa. Aí não tem o que fazer. E já está repercutindo muito esse confronto. Ontem jogadores do Chelsea falaram sobre isso. O próprio Abel Ferreira, vou colocar um trecho da coletiva do Abel Ferreira, que ele revelou que está torcendo para o Fluminense. E muito sinceramente, porque eu sou muito sincero e franco, mentiria se dissesse que não estou a torcer pelo Fluminense. Ele é que é o especialista, como ele diz, quem não sabe futebol que vai estudar. Ele não precisa de estudar porque ele sabe perfeitamente aquilo que tem que fazer. E já que o Palmeiras não pode continuar ou que não pode discutir a passagem à próxima fase, porque queríamos muito e jogar com o Fluminense, desejar as melhores sortes, porque ele é um homem que eu gosto. Já lhe disse isso quando ele era treinador quando nós jogámos do Grêmio, quando ganhei a Copa contra ele e que fui à CBF e tivemos lá uma reunião, e que gosto muito dele, da frontalidade, da sinceridade dele. Disse-lhe a mesma coisa quando ganhamos na Libertadores. Já lhe dei o meu vinho para ele saborear, porque acho que é um treinador e um homem com uma energia muito positiva e eu gosto. Espero que um dia ele me convide para jogar futebol aí com ele em Copacabana, quando eu estiver de férias. Mas eu não sou tão bom como ele, tenho que aprender, ele tem que me ensinar, porque eu sou meio
O meu peito é duro, não dá para fazer, ainda não consigo levantar aquela bola, mas sinceramente desejo as maiores felicidades para eles. E o Abel falando do Renato aí também, né? Falando do Renato que quer jogar um futevôlei com ele, que é um especialista, os outros que tem que estudar. É uma resenha, tá? Uma resenha, Abel Ferreira e Renato, mas aí o Abel afirmando que vai torcer para o Fluminense nessa semifinal. Inclusive o Renato tinha falado que preferia o Palmeiras passando, porque teria um confronto ali entre brasileiros e, consequentemente, garantiria um brasileiro na grande final da Copa do Mundo. E eu vou trazer agora os jogadores do Chelsea falando sobre o Fluminense. Antes dos jogadores do Chelsea, o Simone Inzaghi. Eu participei também da entrevista coletiva do Simone Inzaghi e fiz essa pergunta a ele sobre o Fluminense, o que ele viu, o que ele achou desse enfrentamento, né? Uma equipe que para ele também não é tão frequente assim enfrentar equipes da América do Sul. Como que foi para ele, o que ele viu desse time do Fluminense? E ele rispondeu assim: È stata una partita molto equilibrata, insomma, decisa da episodi che nel calcio ci sono. Chiaramente noi possiamo stare qui a recriminare, però si sono affrontate due squadre. La Fluminense è una squadra molto organizzata che sta facendo un ottimo torneo, e oggi, insomma, insieme alla Al-Hilal secondo me hanno fatto un quarto di finale dove, a parte la prima mezz'ora che è stata una partita un po' bloccata, poi ci sono state occasioni, ci sono stati tantissime possibilità per entrambe le squadre di segnare. Noi chiaramente secondo tempo avremmo meritato di più solo del gol fatto. Bom, e aí o técnico do Chelsea, o Enzo Maresca, e também o Cucurella, que é um jogador importante do Chelsea, falaram sobre o Fluminense, que eles esperam, que eles já sabem sobre esse time do Fluminense, já projetando o jogo da próxima terça-feira. Vamos ver o que eles disseram. Until today I was focused on Palmeiras, that once again, as I said yesterday, show how good is the Brazilian football. From tomorrow I will start to be focused on Fluminense. I watch this afternoon game, I watch some games that they have played, and you can see that they are very good organized. They have some very good players. The manager is doing a fantastic job. And again, will be semi-final. The energy from Brazilian team in this competition has been high energy. Probably the reason why is because you are starting now the season while we are finishing the season. So the energy, it's normal that it's different, and we try to deal with that in different way. Bueno, personalmente he visto el partido hoy de Fluminense y nada, tienen muy buenos jugadores, creo que arriba son muy determinantes, luego también tienen a Thiago y bueno, creo que será un partido muy igualado. Al final están en semifinales porque han hecho bien las cosas y será un partido muy igualado y ojalá podamos ganarlo. Muito bem, eu confesso que cara, já vai esses próximos dias também, não tem jeito, cara, é um negócio muito doido, tudo isso está acontecendo aqui, essa competição é incrível. São momentos incríveis que a gente está colecionando aqui, e eu tenho certeza que o Fluminense não vai para esse jogo de bobeira, não. A gente tem uma possibilidade real de chegar a essa final. Vai ser duro, vai ser muito complicado, mas eu tenho muita fé do que está sendo feito, do trabalho que está sendo feito, e também pela forma como as coisas estão acontecendo. O Fluminense, ele treina hoje aqui em Orlando, faz mais uma atividade por aqui, e viaja amanhã, por volta das 10 da manhã, para Nova Jersey, né, onde vai ficar a partir de agora. Não vai ser no mesmo hotel, ainda não tem o nome do hotel, mas não vai ser no mesmo hotel da última vez. O Fluminense já viaja para lá para treinar no domingo. Tem mais um treino na segunda, que é o último treino, o último e definitivo treino antes desse jogo, desse jogaço contra o Chelsea na próxima terça-feira, voltando ao MetLife Stadium, semifinal e final, semifinais e final, tudo no MetLife Stadium. E claro, a gente estaremos por lá, nós estaremos por lá, a equipe toda do Jornada, e sai daqui de domingo para segunda, né? 5 horas da manhã mais ou menos, para chegar bem cedinho lá em New Jersey e acompanhar as atividades ao longo da próxima segunda-feira. E terça-feira já é jogo de novo. Meu Deus do céu, que loucura. Vai passar muito rápido. Haja coração até lá, viu? Um abraço. Deixa seu like, tá? Não esquece não. Seu comentário também é muito importante, conto com a ajuda de vocês. E voltamos com mais informações ao longo do dia, tá? Valeu!